Olá, meus queridos amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos ao estudo da lição número 7, a parte de domingo, a parte que fala sobre o pacto de Deus no Sinai, e a parte de domingo fala sobre o voo da libertação, ou como Deus conduziu o seu povo como se fosse asas de águia. A lição de hoje nos mostra o voo da liberdade. O povo estava escravo e precisava de liberdade. Para isso, Deus tinha que agir com mão forte, porque o diálogo apenas não surtiu efeito. Quando Moisés se aproximou de Faraó e disse que queria que o povo fosse para o deserto, o Faraó não concordou. Então Deus teve que agir com mão forte. Isso assustou um pouco os hebreus diante de tudo que aconteceu. Os milagres foram impactantes e foram suficientes para levar o povo para fora do Egito, fora da escravidão. E isso deveria trazer um sentimento de gratidão para o povo. Mas de repente o povo não teve essa sensação. Porque muitas vezes nossa liberdade pode nos assustar. E muitas vezes quando nós saímos de uma situação que muitas vezes nos aprisiona, nós nos achamos estranhos e não acreditamos muitas vezes naquilo que está acontecendo. O povo de Israel não estava acreditando no que estava acontecendo de verdade. Demoraram um tempo para que eles pudessem absorver tudo o que estava acontecendo. E quando a grandiosidade de Deus se manifestou no Monte Sinai, trouxe para eles um certo temor. E isso, assim, combinando com o que eles viram no Egito, trouxe para eles, assim, um certo temor de medo, não temor de respeito. E Deus queria que eles tivessem respeito e amor por ele. Por isso Deus teve um tempo para levar esse povo a entender o que ele havia feito para libertá-los. Por isso Deus usou expressões e comparações que levaram o povo a refletir. Dentro de um navio no mar Mediterrâneo estava um rapaz como escravo, e vários mercadores estavam ali, porque iam para locais onde poderiam vender e comprar escravos e fazer vendas de mercadorias e compras de mercadorias. Pois um mercador que estava dentro do navio viu ali um rapaz forte, robusto, começou a conversar com ele, descobriu que esse moço não era escravo de nascença, era um escravo que, por causa de uma guerra no país dele, o exército dele perdeu a batalha e ele foi feito prisioneiro e vendido como escravo. Era um rapaz livre. E aquilo tocou o coração daquele mercador, daquele negociante. Ele ficou pensando, puxa, eu preciso libertar esse moço, mas como? Ele então procurou saber do dono do navio quem era o responsável por aquele escravo. Ele descobriu o dono daquele escravo e conversou e percebeu que o valor pedido era muito mais alto do que o lucro que ele iria ter naquela viagem. Mas isso não tirou assim o foco dele libertar aquele moço. Ele fez uma oferta para o dono do escravo, e o dono do escravo aceitou a oferta, e o homem então pagou o dinheiro, pegou o documento e colocou na mão do rapaz e disse, pronto, você é livre. O rapaz disse, eu sei o que o senhor quer fazer. O senhor está me comprando para me vender para alguma outra fazenda. Esse papel não vale nada, porque assim que nós chegarmos em terra firme, o senhor vai colocar uma corrente no meu pescoço e vai me vender para alguma fazenda. E passou a dizer, assim, palavras duras para aquele mercador, aquele comerciante. Ele disse, não, eu comprei você para dar a liberdade, você agora é um homem livre. Esse papel tem toda a validade. O rapaz então parou um instante, entendeu o que havia acontecido e debulhou-se em lágrimas de gratidão. Ele disse para aquele homem, o senhor me libertou o corpo, mas cativou o meu coração. Serei seu escravo para sempre. O mercador disse, não, de forma alguma. Eu comprei você para dar a liberdade para você. Assim que o navio atracar no porto, você pode pegar outro navio de volta e voltar para a sua terra. E eu vou lhe dar dinheiro para você voltar para a sua casa. Aquele moço saiu daquele navio com um sentimento de gratidão muito grande. Não se cansava de contar essa história por onde quer que ele passasse. A lição de hoje fala sobre esse amor de Deus que tentou assim mostrar aos hebreus que havia um interesse de amor por trás da libertação divina. E aqui tem uma pergunta número 1 do domingo, para descrever a libertação do povo de Israel. Quais as duas comparações que Deus utilizou? O verso de Êxodo 19, verso 4 diz assim, vós tende visto
o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Então, a primeira comparação, Deus usou a figura da águia. Em Deuteronômio 32, 10 a 12, Deus também usa a figura da águia, dizendo assim: achou o povo numa terra deserta e num ermo de solidão e de horrendos uivos ou gritos, e cercou esse povo de proteção, cuidou dele, guardando-o como a menina do seu olho, como a águia desperta o seu ninho e adeja sobre eles, sobre os seus filhos, estendendo as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor fez com Israel. Deus usou então de novo a figura da águia. Outra figura, Deuteronômio 1, 29 a 31. Então eu vos disse, não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós conforme tudo o que tem feito por vós diante dos olhos do Egito. Assim como no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem que leva o seu filho por todo o caminho. Vocês andaram e chegaram a este lugar. Ainda em Oséias 11, verso 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Então, as duas figuras que Deus utilizou para mostrar seu amor para aquele povo foi a figura de uma águia que voa sobre os seus filhos e protege com suas asas. Usou a figura também de um pai segurando o seu filho pela mão, conduzindo esse filho pelo caminho. E essa é a grande verdade. A águia, quando os filhotes estão numa idade já plena, ela pega os filhotes e leva para um penhasco e ensina-os a voar. E muitas vezes os filhotes se lançam no abismo e eles batem as asas, e quando a águia percebe que o filhote não vai conseguir voar, ela dá um voo rasante, passa por baixo dele e então ampara o filhote sobre as suas costas e o leva de volta para o pico da montanha. Ela protege os seus filhotes ali de maneira plena. Deus utilizou a figura de um pai segurando a mão de um filho. Conta-se a história de um menino que foi com o pai fazer compras na cidade e ao voltar pelo caminho a pé, na escuridão, o menino colocava os pés nas pegadas do pai, mas vez ou outra tropeçava. E ele disse: papai, eu não consigo seguir os seus passos porque está escuro. O pai diz: filho, me dá aqui a sua mão e olha lá para o alto. Está vendo onde as árvores elas se abrem lá em cima? Você consegue ver a luz da lua. E a luz da lua vai iluminando o caminho e a gente consegue chegar no destino. O menino então deu a mão para o pai. E então os dois caminharam seguindo até chegar em casa. Essa foi a figura que Deus utilizou para dizer ao povo como ele os conduziu, como ele os tirou, como ele os libertou do Egito. Deus, ele se coloca na figura de um pai protetor, um pai que ama os seus filhos, um pai que conduz os filhos em segurança, fazendo por eles o impossível. Assim como a águia estende as suas asas sobre seus filhotes, e como um pai, ele ampara o filho pequeno que necessita de segurança para firmar o seu caminhar. Pergunta número 2, qual a lição principal que nós aprendemos nessas duas figuras, da águia, que cuida dos seus filhotes, e do pai, que segura na mão do filho para guiá-lo no caminho? Qual a lição que aprendemos? Nós temos aqui, Êxodo 19, verso 4, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Deuteronômio 1,31, o Senhor vos levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho. Que lição aprendemos dessas duas figuras? A lição principal é o cuidado e a proteção de Deus. Como a águia protege os seus filhotes e um pai conduz o seu filho, assim Deus conduziu o povo de Israel e está conduzindo o seu povo, a todos nós, a você e a mim, nesses dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos apenas confiar nesse Deus maravilhoso. Um filho que não confia no pai, ele não estende a mão para que o pai possa guiá-lo, ele vai tropeçar e vai cair, e vai ralar o joelho, e vai ter outros ferimentos. Se o filhote não acreditar na mãe águia, que está ali fazendo todo o possível para levá-los e ensiná-los a voar, eles fatalmente vão despencar e vão morrer nas pedras lá embaixo. Por isso a mãe águia, a águia voa e acompanha o filhote até que ele tem segurança no seu voar, no seu desempenho com as asas. Deus conhece nossa fragilidade. Deus conhece nosso inimigo maior.
Deus sabe que nós somos sujeitos a muitas tentações e Ele então quer nos proteger. Precisamos apenas confiar nesse Deus que hoje estende a sua mão para que nós possamos tomar esta mão e ser guiado pelo caminho do bem, pelo caminho que nos leva para o céu. Deus está mostrando seu interesse por nós, para que nós possamos então mostrar interesse por outras almas que estão necessitando de conhecer o caminho. Há pessoas que estão extremamente sensíveis e fragilizadas pelos problemas da vida e não têm segurança em seguir qualquer caminho. Quando nós, por amor a Deus, amor a Jesus, nós estendemos a mão para ajudar outras pessoas, isso significa que estamos fazendo a tarefa que Deus nos confiou. Que Deus abençoe a você nesse dia. Queremos agradecer a Deus pelas mães, homenageamos nossas mães hoje, que Deus possa abençoar a cada uma delas e aos filhos, para que deem felicidade eterna às mães. Deus comparou o seu amor a um amor de mãe. O amor de mãe é comparado ao amor divino, um amor que protege. Quando uma águia pegou no terreiro, no quintal de uma casa, uma criança de 2 anos e levou para o pico da montanha, vários homens tentaram subir aquela montanha. Um alpinista, um homem assim que era um mineiro, que era forte, um outro homem que vivia na aldeia. Os 3 tentaram subir, mas desistiram. De repente alguém disse: quem é aquela pessoa que está subindo aquela montanha? Viram então uma mulher subindo e galgando a montanha passo a passo. De repente, depois de algumas horas, aquela mulher estava de volta com o seu menino no colo. As pessoas correram para ver quem era a pessoa que havia se arriscado para salvar a criança. E então descobriram que era a mãe daquela criança. O amor de mãe é superior a qualquer coisa que nós possamos pensar. Só se compara ao amor divino. Deus abençoe a todas as mães e a todos os filhos, que Deus seja então honrado através da nossa honra e homenagem às nossas mães. Eu vou orar nesse instante. Deus querido, obrigado por esse momento de estudo, porque o Senhor mostrou que conduziu o povo de Israel como uma águia protege os seus filhos. O Senhor mostrou também na figura do pai que segura a mão de um filho para que ele possa aprender a andar e ter segurança no caminhar. Agradecemos porque o Senhor nos deu nossas mães. Que haja uma bênção sobre todas elas. Que o Senhor possa ajudá-las em todas as lutas e que o Senhor possa ajudar os filhos para que deem alegria às mães que tanto lutam por eles. Nós agradecemos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, que haja uma bênção para a tua família e para a sua mamãe, se você tem ela viva, que haja uma bênção então para ela e para você. Amém.